A história de Laika, a cadela que se tornou o primeiro ser vivo a orbitar a Terra, é um capítulo marcante, ao mesmo tempo, controverso na saga da exploração espacial. Após a vinheta, seu sacrifício não apenas contribuiu para avanços científicos, mas também levantou questões éticas que continuam a ressoar até hoje. Laika foi uma cadela espacial soviética que se tornou um dos primeiros animais a serem lançados no espaço e o primeiro deles a orbitar a Terra. Laika era uma cadela que vagava pelas ruas de Moscou. Ela foi selecionada para ser a ocupante da nave espacial soviética Sputnik 2, que foi lançada ao espaço sideral em 3 de novembro de 1957. Como na época da missão de Laika pouco se sabia sobre os efeitos que um voo espacial poderia ter sobre os seres vivos, e a tecnologia suborbital ainda não havia sido desenvolvida, não havia expectativa de que a cadela sobrevivesse. Alguns cientistas acreditavam que humanos não poderiam sobreviver ao lançamento ou às condições do espaço sideral, e, por isso, engenheiros viam os voos com animais como precursores necessários para as missões humanas. O experimento teve como objetivo demonstrar que um passageiro vivo poderia sobreviver sendo lançado em órbita e suportar um ambiente de microgravidade, abrindo caminho para os voos espaciais humanos e fornecendo aos cientistas alguns dos primeiros dados sobre como os organismos vivos reagem nestas condições. Depois de Laika, a União Soviética enviou mais 12 cães para o espaço, dos quais 5 voltaram vivos à Terra. Em 11 de abril de 2008, autoridades russas inauguraram um monumento a Laika, construído perto do Centro de Pesquisa Militar em Moscou que preparou o seu voo para o espaço. Ele apresenta a figura de um cão em pé, em cima de um foguete. Laika também aparece no Monumento aos Conquistadores do Cosmos em Moscou. Treinamento. Laika foi encontrada vagando pelas ruas de Moscou. Os cientistas soviéticos optaram por usar animais abandonados da cidade, pois supunham que eles já haviam desenvolvido a capacidade de suportar condições de frio e fome extremos. Laika era uma fêmea vira-lata de 5 ou 6 kg, com aproximadamente 3 anos de idade. Os funcionários soviéticos lhe deram vários nomes e apelidos, entre eles Kudryaka, Encaracoladinha, Jutka, Bichinho e Limontik, Limãozinho. Laika, o nome russo para várias raças de cães semelhantes ao husky, foi o nome que se popularizou em todo o mundo. A imprensa americana a apelidou de Mutnik, vira-lata, em inglês, junto com o sufixo onik, como um trocadilho com o programa Sputnik, ou se referia a ela como curly, encaracolada. Sua raça é desconhecida, embora seja geralmente aceito que ela era parte husky ou outra raça nórdica e possivelmente parte terrier. A NASA se refere a Laika como um terrier parcialmente samoyeda. Uma revista russa descreveu seu temperamento como fleumático, dizendo que ela não brigava com outros cães. A União Soviética e os Estados Unidos já haviam enviado animais vivos em voos suborbitais. 3 cães foram treinados para embarcar no Sputnik 2, Albina, Musha e Laika. Os cientistas soviéticos Vladimir Yazdowski e Oleg Gazenko, especializados em vida no espaço, treinaram os cães. Para adaptar os cães à pequena cabine do Sputnik 2, eles foram mantidos em gaiolas progressivamente menores por períodos de até 20 dias. O extenso confinamento fez com que parassem de urinar e defecar, os tornou inquietos e fez com que sua condição geral se deteriorasse. O uso de laxantes não melhorou a condição dos animais, e os pesquisadores descobriram que esse treinamento apenas se mostrava eficaz após longos períodos. Os cães foram colocados em centrífugas, que simulavam a aceleração do lançamento de foguetes, e em máquinas que simulavam os ruídos da nave. Isso fez com que seus impulsos cardíacos dobrassem e sua pressão arterial aumentasse de 30 a 60 torr. Os cães também foram treinados para comer um gel especial de alta nutrição, que seria sua comida no espaço. Antes do lançamento, Yazdowski levou Laika para casa, para brincar com seus filhos. Em um livro que conta a história da medicina espacial soviética, ele escreveu: Laika era quieta e encantadora, eu queria fazer algo de bom para ela, ela tinha tão pouco tempo de vida. Viagem. A hora exata do lançamento varia, de acordo com diferentes fontes, mas ocorreu entre 5 horas 30 minutos e 42 segundos e 7 horas e 22 minutos, no horário de Moscou. No pico da aceleração após a decolagem, a respiração de Laika aumentou para 3 a 4 vezes a taxa de pré-lançamento.
Os sensores mostraram que sua frequência cardíaca era de 103 batimentos por minuto antes do lançamento e aumentou para 240 batimentos por minuto durante a aceleração inicial. Após atingir a órbita, a ponta cônica do Sputnik 2 foi descartada com sucesso. No entanto, o núcleo do bloco A não se separou conforme planejado, impedindo o funcionamento correto do sistema de controle térmico. Parte do isolamento térmico se soltou, elevando a temperatura da cabine para 40 graus Celsius. A taxa de pulso de Laika retornou para 102 batimentos por minuto após 3 horas de microgravidade, tempo 3 vezes maior que aquele identificado em testes anteriores e que serviu como indicação do estresse que a cadela estava sofrendo. A telemetria inicial indicou que ela estava agitada, mas estava se alimentando. Após aproximadamente 5 a 7 horas de voo, sinais de vida deixaram de ser recebidos da nave. Os cientistas soviéticos planejavam sacrificar Laika com uma porção de comida envenenada. Por muitos anos, a União Soviética deu declarações conflitantes de que ela havia morrido de asfixia quando as baterias falharam, ou que ela havia sido sacrificada. Muitos rumores circularam sobre a maneira exata de sua morte. Em 1999, várias fontes russas relataram que Laika morreu quando a cabine superaqueceu, em sua quarta órbita. Em outubro de 2002, o cientista Dmitry Malachenko, que participou do lançamento do Sputnik 2, revelou que Laika morreu de 5 a 7 horas após a decolagem, devido ao estresse e ao superaquecimento. De acordo com um artigo que ele apresentou ao Congresso Espacial Mundial em Houston, nos Estados Unidos, era praticamente impossível criar um controle de temperatura confiável em tão pouco tempo. Mais de 5 meses depois, após 2,57 mil órbitas, o Sputnik 2, incluindo os restos de Laika, se desintegrou durante sua reentrada na atmosfera, em 14 de abril de 1958. Ética. Devido à questão sombria da corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética, as questões éticas levantadas por esse experimento praticamente não foram atendidas por algum tempo. A imprensa de 1957 estava mais preocupada em relatar o impacto de um ponto de vista político, enquanto a saúde e a recuperação de Laika, ou ausência, se tornaram apenas um problema menor. O Sputnik 2 não foi projetado para ser recuperável e sempre se teve o conhecimento de que Laika morreria. A missão desencadeou um debate global sobre abuso e testes com animais em geral para promover a ciência. No Reino Unido, a Liga Nacional de Defesa Canina pediu a todos os donos de cães que observassem 1 minuto de silêncio, enquanto a Sociedade Real para a Prevenção da Crueldade contra Animais recebeu protestos antes mesmo da Rádio Moscou terminar de anunciar o lançamento. Grupos de direitos dos animais da época pediram aos membros da sociedade que protestassem nas embaixadas soviéticas. Outros se manifestaram em frente às Nações Unidas em Nova York. Esses protestos foram amplamente despertados e instrumentalizados como uma luta ideológica por vários grupos de interesse. Pesquisadores de laboratório nos Estados Unidos ofereceram apoio aos soviéticos, pelo menos antes da notícia da morte de Laika. Na União Soviética, houve menos controvérsia. Nem a mídia, nem os livros dos anos seguintes, nem o público questionaram abertamente a decisão de enviar um cão ao espaço. Somente em 1998, após o colapso do regime soviético, Oleg Gazenko, um dos cientistas responsáveis pelo envio de Laika, se arrependeu de ter permitido que ela morresse. Trabalhar com animais é uma fonte de sofrimento para todos nós. Nós os tratamos como bebês que não conseguem falar. Quanto mais o tempo passa, mais sinto muito. Não deveríamos ter feito isso. Não aprendemos o suficiente desta missão para justificar a morte da cadela. Em outros países do Pacto de Varsóvia, as críticas abertas ao programa espacial soviético foram difíceis por causa da censura política, mas houve casos notáveis de críticas nos círculos científicos poloneses. Um periódico científico polonês, Koto, Kiedy, Dlaczego, Quem, Quando, Por quê, publicado em 1958, discutiu a missão do Sputnik 2. Na seção do periódico dedicada à astronáutica, Krzysztof Borum descreveu a missão do Sputnik 2 como lamentável e criticou não trazer Laika de volta à Terra como indubitavelmente uma grande perda para o acobertamento da morte de Laika. Por muitos anos, a narrativa oficial sugeria que Laika sobrevivera por alguns dias em órbita antes de morrer de forma pacífica.
Somente décadas depois foi revelado que ela morreu poucas horas após o lançamento, devido ao superaquecimento e ao estresse. Esta revelação destacou não apenas a coragem de Laika, mas também a falta de transparência e a disposição de sacrificar seres vivos em nome do progresso científico. Reflexão e legado. A história de Laika nos obriga a reconsiderar a ética nos experimentos com animais. Seu sacrifício não deve ser esquecido, mas sim servir como um lembrete da necessidade de respeitar a vida animal. O avanço científico é vital, mas não deve ser alcançado a qualquer custo. É essencial buscar métodos alternativos que minimizem o sofrimento dos animais e promover um debate contínuo sobre os limites éticos da pesquisa científica. A memória de Laika é honrada não apenas como um marco na exploração espacial, mas também como um símbolo das complexas relações entre progresso científico e ética. Ao refletirmos sobre seu legado, devemos nos comprometer a avançar de maneira responsável e ética, garantindo que o sacrifício de Laika e de outros animais não seja em vão. Obrigado por assistir, e se quiser apoiar este projeto, considere sua inscrição neste canal e deixe um like para fortalecer.